Olá, bom dia. Este é mais um vídeo sobre o Cavaleiro da Eternidade, revelação do Supremo Mestre. Estes são outros livros que eu escrevi: As 12 Tarefas Libertadoras, O Cavaleiro da Eternidade, O Menino Quântico, a Ordem de Melquisedeque, A Vida Não Termina Aqui e Arthur, o Arquétipo do Novo Homem. Cavaleiro da Eternidade, a revelação do Supremo Mestre. Portanto, o título é o Cavaleiro da Eternidade, a revelação do Supremo Mestre. O autor sou eu, José Evangelista. Tem desenhos da Rita e da internet e tem textos da Bíblia, dos Upanishads e do Bhagavad Gita. Dedicatória. Este pequeno estudo é dedicado a todos os pesquisadores de verdade. Espero que ele traga alguma luz sobre a revelação das revelações. Portanto, este livro é sobre um capítulo da Bíblia que é o Apocalipse, mas o Apocalipse tem o nome também, o livro da Revelação. Portanto, este é o índice. Eu só me vou debruçar neste vídeo sobre a introdução. Introdução. Graça e paz da parte daquele que é o ser eterno, que era e que é por toda a eternidade, e que virá para vos elevar acima desta natureza. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre o mundo. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Pai. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Existe uma luta, uma batalha. A batalha entre o filho da luz e o filho das trevas. Portanto, o filho da luz, que é a centelha eterna que vive dentro do homem, que vive dentro do homem personalidade, e o filho das trevas, que se pode dizer que é o homem personalidade, que tenta manter a todo custo esse sistema. O palco está montado. De um lado, as forças sombrias desta natureza dialética, portanto, as forças desta natureza dual e transitória, as forças que prendem cada vez mais o Supremo Mestre, as forças que lutam pela autoconservação. Kundalini, sediada no cóccix, ela é a serpente que te engana, que te ludibria. Ela não quer perder o poder e domínio que tem sobre ti. Portanto, toda esta máquina, que é o ser personalidade, não quer perder terreno sobre a centelha eterna que vive dentro do homem personalidade. Do outro lado, a força-luz imperecível da natureza primordial, a força da eternidade, a luz prânica original, cujo objetivo é incentivar o seu filho a libertar-se das masmorras terrestres. Portanto, existem duas oposições. Portanto, existe esta oposição, que é esta natureza, onde tem o seu filho desta natureza, que é o homem personalidade, e existe a outra natureza, que é designada por natureza primordial, ou natureza de eternidade, que é a luz prânica original, cujo objetivo é incentivar o seu filho, que é a centelha divina, a libertar-se das masmorras desta natureza. O objetivo é a semente eterna libertar-se das prisões que aprendem a esta natureza. Portanto, o objetivo do homem, personalidade,
é ajudar, portanto, ele não pode fazer muito, mas é ajudar essa semente eterna a se libertar desta natureza. Este é o processo de libertação universal. Portanto, este processo que eu falo nos meus livros é um processo universal, tanto do Ocidente como do Oriente. E todos os seres que vivem nesta natureza têm que passar por ele, uns mais cedo, outros mais tarde. Portanto, não há outro caminho. Pode haver várias, como é que dizer, várias explicações do mesmo caminho, mas o caminho basicamente é o mesmo. Pois ninguém vai ao Pai se não comer da árvore da vida, o prana divino, a luz prânica original, os 4 alimentos santos. Se não se libertar do nascimento e da morte, se não sair da roda do nascimento e da morte. Se não tiver acesso ao maná escondido, aos 4 alimentos santos, a luz das luzes, a luz prânica original. Portanto, vamos lá ver. Portanto, a centelha divina, portanto, ela está prisioneira nesta natureza dentro do homem personalidade. E, portanto, o objetivo é ela sair desta natureza para ter união, para entrar novamente na unidade, que foi de onde ela saiu, e novamente ela agora tem que entrar novamente na unidade. Se não vencer o mundo, se não quebrar as 3 prisões, se não tiver acesso ao maná escondido, aos 4 alimentos santos, a luz das luzes. Se não vencer o mundo, se não quebrar as 3 prisões, são elas o castelo dos 7 portões, sediado no coração, a prisão do ser aural e a prisão eletromagnética terrestre. Portanto, a centelha eterna, portanto, aquilo que nós somos de verdade, tem que vencer, tem que quebrar as correntes destas 3 prisões. Portanto, a primeira prisão é chamado o castelo dos 7 portões, que está sediado no coração. Isto é uma frase que é tirada dos Upanishads. Portanto, nos Upanishads eles falam do castelo dos 9 portões, mas, portanto, eu pus aqui dos 7 portões, tem o mesmo significado. A prisão do ser aural. Portanto, o ser aural é outro ser que a centelha eterna tem que vencer. E outra prisão que tem que vencer é a prisão eletromagnética terrestre. Portanto, todo este globo terrestre está englobado por uma teia eletromagnética. Portanto, ele tem que vencer essa teia eletromagnética. Se não for portador das vestes brancas, as puras vestes primordiais, se não for uma coluna no templo do Pai, um co-produtor divino, se não tiver acesso ao outro reino, o reino da luz, o reino do Pai, se não viver de primeira mão a libertação da semente eterna, se não viver de primeira mão o renascimento da água e do Espírito, etc. Portanto, tudo isto são termos que significam a libertação da semente eterna. Portanto, aqui, se não viver de primeira mão o renascimento da água e do Espírito, como é dito na Bíblia. Portanto, só tens acesso ao Pai se nasceres da água e do Espírito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, o ser de personalidade, quando ele aceita trabalhar para a libertação do ser da centelha eterna, portanto, portanto, ele é batizado com água. É o batismo de João, chamado batismo de João. Depois, o renascimento do Espírito já é um renascimento, já é um batismo diferente, um renascimento diferente, porque é a entrada na unidade, portanto, na sexta região cósmica. Se não venceres, continuas perdido no reino da matéria, o reino dos opostos, o reino da ilusão, o reino de Maia, como é dito no Oriente.
Se não venceres, continuas perdido na roda do nascimento e da morte. Se não venceres, não és portador das vestes brancas, as puras vestes primordiais. Se não venceres, não és um co-produtor divino, etc. O que isto quer dizer? Quer dizer que continuas preso e acorrentado a esta ordem de natureza. Portanto, todo o Apocalipse fala do novo homem, que portanto, é a mesma revelação, portanto, a revelação do novo homem. E todo ele está relacionado com a libertação da centelha eterna. Portanto, o que isto quer dizer? Quer dizer que continuas preso e correntado nesta ordem da natureza. Estás preso pelo teu sangue, estás preso pelos teus pensamentos, estás preso pelos giões e arcontes que tu próprio criaste. Portanto, estes giões e arcontes são os nossos pensamentos. Portanto, eles são pensamentos, mas como eles portanto, são alimentados, como eles são alimentados muitas vezes, eles chegam a se tornar eões e arcontes. E, portanto, aí são eles que começam a dominar a personalidade humana. E aí o homem já não tem pouca liberdade, já não tem muita liberdade. O ser humano abusou do seu aparelho mental e trabalhou com ele de modo egoísta, só pensando nele. Portanto, o homem personalidade abusou do seu aparelho mental, trabalhou com ele de modo egoísta, portanto, só pensando nele. Para que serve todo o conhecimento, toda a riqueza deste mundo, se perdes o mais importante? Se nós perdemos o mais importante. E o mais importante é despertar a semente eterna, a semente de Jesus, o ser primordial, o supremo mestre, o que está adormecido dentro de ti. A centelha eterna que está adormecida dentro do ser personalidade. Só entras no caminho ascensional, o caminho vertical, quando começares a subir a montanha. Portanto, este é outro simbolismo. Portanto, todo o caminho espiritual está cheio de símbolos. E temos que ir desvendando esses símbolos. O caminho vertical é o caminho estreito, o caminho que te leva ao outro reino. Porque largo é o caminho horizontal, o caminho desta natureza, que não te leva a lado nenhum, só te enreda cada vez mais nas teias cristalizantes desta natureza inferior. Portanto, existe o caminho vertical e o caminho horizontal. Portanto, quando o homem, personalidade, se ele ter os braços abertos, ele é uma cruz. E a cruz simboliza o caminho vertical e o caminho horizontal. Portanto, o que nos interessa aqui é o caminho vertical, porque o caminho horizontal é o caminho desta natureza, é o caminho que nos enreda cada vez mais nesta natureza, nas teias cristalizantes desta natureza inferior. Nesta natureza é tudo perecível, temporário e ilusão. Portanto, é tudo perecível, temporário, ilusão e dual. E diz o homem personalidade, mas eu quero estar aqui, diz o homem personalidade, o homem temporário. Não és tu que queres, porque tu não sabes quem és. Repara, tu, o homem personalidade, é uma máscara daquilo que tu és na verdade. E não se pode dizer que alguém é se é perecível, se é temporário, se é ilusório. Portanto, o ser humano, o ser personalidade, não podemos dizer que ele que é um ser eterno. Não. Ele é temporário e por isso é um ser ilusório. Portanto, ou és ou não és. E se não és, o que és? Portanto, o que nós somos de verdade, portanto, o que nós somos, o que o ser personalidade é um sonho que existe na mente. E quando a mente sucumbe, o sonho desaparece. Não desaparece logo.
mas não desaparece, não desaparece instantaneamente, perdão, mas desaparece com a segunda morte. Com a segunda morte faz-se uma limpeza de todos os sonhos e fantasmas mentais. Imagina um computador. Quando está novo, está programado para trabalhar bem. Começa a andar na internet, começa a ficar infectado com vírus. E depois já não consegue desempenhar o trabalho para que foi destinado. O passo seguinte é fazer uma limpeza e repor tudo como estava no original. Tu não vais instalar vírus na tua mente, pois não? Esta pergunta é muito pertinente. Todos os pensamentos de maldade, ódio, corrupção, arrogância, injustiça, ganância, inveja, etc., são como vírus que te corroem até aos ossos. Portanto, todos estes pensamentos, foi por isso que eu pus aquela pergunta, tu não vais instalar vírus na tua mente, pois não. Todos os pensamentos de maldade, ódio, corrupção, arrogância, injustiça, ganância, inveja, etc., são como vírus que te corroem até aos ossos. Assim se passa com a segunda morte. A segunda morte é uma limpeza de todos os fantasmas mentais agregados à tua personalidade e retornas novamente para uma nova vida temporária. Nascer, crescer, ficar adulto e novamente definhar e morrer. E assim a roda da vida e da morte não para. Esta natureza é uma máquina trituradora que tritura tudo o que a ela pertence. Tritura o teu corpo, tritura a tua alma-sangue, tritura o teu aparelho mental, a tua personalidade, etc. O que nos prende, portanto, o que nos prende mais a esta natureza é o corpo, é a personalidade, é o nosso sangue. Portanto, e todo o nosso aparelho mental, que num dado momento ele tem que capitular. Então, se és completamente triturado, o que fica? Fica a semente de Jesus, a centelha eterna, a semente áurea. Ela não pertence a esta natureza e, por isso, esta natureza não lhe pode causar nenhum mal. Portanto, quando eu digo que esta natureza é uma máquina trituradora, portanto, ela tritura tudo o que pertence a esta natureza, mas ela não consegue danificar a centelha eterna, a semente áurea. A semente de Jesus, portanto, a centelha eterna, a semente de Jesus, o Supremo Mestre é o ser eterno. O fogo não o queima, a água não o molha, o vento não o seca. Portanto, esta semente, como é eterna, portanto, tudo, portanto, o fogo, a água, o vento, pertencem a esta natureza e, como pertencem a esta natureza, não lhe podem causar mal algum. Para um crescer, o outro tem que diminuir. Não se pode servir a dois senhores. Para que a semente divina possa crescer, o homem João, o homem temporário, o homem personalidade, tem que diminuir. Portanto, para a centelha divina crescer, o homem temporário, portanto, o homem João, tem que diminuir, tem que capitular. Eu só sei que nada sei, diz o homem personalidade, em relação ao homem eterno, ao homem celeste, diz o ser, diz o homem temporário. Neste estado psicológico, o homem personalidade está pronto para capitular o seu aparelho mental, pronto para entrar na autorrendição e pronunciar o precioso mantra. Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Portanto, é chamada autorrendição. Portanto, sem autorrendição não temos acesso à centelha eterna. Neste estado psicológico, duas vozes falam no adepto, no aluno, no pesquisador.
A voz da personalidade, cujo objetivo é a autoconservação nesta natureza, e a voz da semente eterna, cujo objetivo é libertar-se desta natureza. Diz o sublime mestre: eu sou o primeiro e o último, aquele que era, que é e que virá em vosso auxílio, que virá para vos elevar acima desta natureza. Sou o primeiro, o homem primordial, o homem do princípio e o derradeiro. A semente de Jesus liberta das suas prisões terrestres. Portanto, diz o sublime ser: eu sou o primeiro. Portanto, nós fomos criados no Pai, na unidade. É por isso que eu sou o primeiro. E descemos para esta natureza dual. Daqui, portanto, eu sou novamente o derradeiro. A semente de Jesus liberta das suas prisões terrestres. Eu sou o primeiro e o último, aquele que era, que é e que virá. Portanto, isto é o mesmo ser. Portanto, é o ser que foi criado pelo Pai, desceu na matéria e agora encaminha-se novamente para o Pai, para a unidade. O ser Jesus, a semente de Jesus, é o símbolo do homem liberto, do homem eterno, do homem liberto. Pode Jesus nascer 1000 vezes em Belém, se não nascer dentro de ti, continuas sendo um homem perdido e acorrentado a esta natureza. Esta frase foi dita por Ângelos Silésios. É uma frase muito, muito significativa, porque faz referência ao Jesus que nasceu em Belém. E por isso ele diz: pode Jesus nascer 1000 vezes em Belém, mas se não nascer dentro de ti, se essa centelha divina não nascer dentro de ti, continuas sendo um homem perdido e acorrentado a esta natureza. É uma frase muito significativa. Só a semente de Jesus, a semente eterna, pode fazer a ponte com a eternidade e entrar nos átrios sagrados, no campo imperecível, a luz das luzes. Só o homem eterno, o homem Jesus, entra na eternidade. Tudo o que pertence a esta natureza não pode entrar na eternidade. A carne e os ossos não podem herdar o reino de Deus. E porquê? Porque tudo o que pertence a esta natureza está subjugado ao poder dos opostos e da inconstância e da dualidade. Ó homem mortal, desperta a semente de Jesus, desperta a semente do homem eterno que está prisioneiro dentro de ti e entra na bem-aventurança do espaço intemporal, a luz das luzes, a quarta dimensão, a sexta região cósmica, o campo do ponto zero, etc. E ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode algo que não seja eterno entrar na eternidade? Todos sabemos que não. Só a centelha eterna entra na eternidade. Haverá outro caminho para a eternidade que não seja pela centelha eterna? Não, não há. Pode haver vários ensinamentos, várias nuances, mas elas querem dizer o mesmo. Pela mesma razão, só o eterno entra na eternidade. E aqui podemos falar de verdade, porque o que é eterno é verdade, não é ilusão. E podemos falar de vida, porque é vida verdadeira. Na vida verdadeira não existe morte, não existe ilusão. E assim, o homem eterno, liberto das masmorras terrestres, ascende ao Pai, o reino da luz, para concluir a veste luz original. Portanto, a centelha eterna, que é o que nós somos de verdade, liberta das masmorras terrestres, portanto, liberta desta natureza dual, é o homem eterno. E, novamente, ele ascende ao Pai, o reino da luz, para concluir
a sua veste-luz original. Muito obrigado, a todos desejo um bom fim e muito obrigado, José Evangelista.